Olá, seja bem-vindo a essa videoaula. Meu nome é Jesse, sou professor de matemática e vou ajudar você a estudar um pouco mais sobre funções. Mas o que é isso, essa tal de função matemática? Sim, porque existem outros tipos de funções, por exemplo, em linguagem de programação, na informática, com comportamento parecido, mas não idêntico, igual ao da função matemática. Nessa videoaula você vai entender o que é função e como trabalhar com ela a seu favor. Vamos nessa! Agora você pode observar aí na tela 3 esquemas que vão ilustrar para a gente o que é função e o que não é função. Por exemplo, nesse primeiro esquema, no canto superior esquerdo, nós temos um conjunto que é formado pelos 4 primeiros dias do mês e no outro conjunto as temperaturas máximas possíveis que podem ocorrer. E aquela flecha que sai lá de perto do 1 e chega no 15, ela significa que no primeiro dia ocorreu uma temperatura máxima de 15 graus Celsius. Do mesmo jeito, nós temos para o segundo dia uma flecha chegando lá no 25, ou seja, no segundo dia a temperatura máxima foi de 25 graus Celsius. E assim vai. No terceiro dia nós tivemos uma temperatura máxima de 30 graus Celsius e no quarto dia a temperatura voltou a ser de 25 graus Celsius, a temperatura máxima registrada naquele dia. Quando a gente faz esse tipo de associação, nós temos ali aquele arquinho lá em cima com aquele F, representando o que se chama relação entre os elementos de dois conjuntos. O conjunto da esquerda, de onde saem as flechas, é o conjunto de saída, e o conjunto da direita, onde chegam as flechas, é o conjunto de chegada da relação. Isso daí a gente tem que entender para conseguir chegar até o conceito de função. Então, nada mais é uma relação do que a associação entre elementos de um conjunto com elementos de outro conjunto. Você nota que no conjunto da esquerda não sobrou nenhum elemento, e no conjunto da direita, você, além dos 30 graus, marcado por aqueles 3 pontos, você tem outros valores, inclusive o 90 graus Celsius, que não foi usado. Tudo bem? Então, vamos para o segundo esquema. Qual que é a diferença? No segundo esquema, estão invertidos os conjuntos e as associações elas foram refeitas, aproveitando a ideia do primeiro esquema. Olha lá, no conjunto da esquerda, na relação G, ele associa 15 graus Celsius apenas com o primeiro dia do mês. Então não teve outro dia do mês com essa mesma temperatura máxima. No entanto, o 25 graus Celsius ele apresentou 2 dias com essa mesma temperatura máxima, que foi o segundo dia e o quarto dia. O 30 graus Celsius ele foi uma temperatura máxima do terceiro dia do mês. E você nota que no conjunto da esquerda sobraram vários elementos, simbolizados por aqueles 3 pontos, inclusive o 90 graus Celsius, que não teve ninguém associado a ele do outro lado. Então nós temos duas relações F e G que elas são bem diferentes. Aí no caso, você note que na F não sobrou ninguém do lado esquerdo e cada elemento ele está associado a um único elemento do lado direito. Ou seja, está saindo apenas uma flecha de cada elemento do conjunto que é formado pelos 4 dias do mês. Ah, então espera aí. Ali sai uma flecha de cada um. Lá na G já não acontece isso. Além de saírem 2 flechas, ainda sobram elementos sem sair flecha nenhuma. Por exemplo, 90 graus. O 25 graus ele está associado a 2 elementos do conjunto dos dias do mês, dia 2 e dia 4. Ah, então tem uma diferença aí entre essas associações. Tem sim. A primeira lá, que é a F, ela vai formar o que se chama função. Então, essa relação F, ela é uma função. Por quê? Porque, por definição, ela está relacionando elementos entre 2 conjuntos numéricos, que associa a cada elemento aqui do conjunto da esquerda a um único elemento do conjunto da direita. Em outras palavras, não sobra nenhum elemento na esquerda e também não tem nenhum elemento desse lado esquerdo sendo associado a 2 outros do outro lado. Como, por exemplo, acontece na G. Na G nós temos o 25, por exemplo, esse 25. O que está acontecendo com o 25? O 25 ele tem 2 flechas saindo dele, ou seja, 2 associações com elementos lá do lado direito.
Isso não pode acontecer em função. E também não pode sobrar elementos aqui no conjunto da esquerda, que é no conjunto de saída. Quando isso ocorre, essa G aqui é chamada apenas de relação, não é função. A f é função por quê então? Porque de cada elemento aqui do conjunto da esquerda saiu apenas uma flecha. Em outras palavras, cada elemento do conjunto de saída está associado a um único elemento do conjunto de chegada. Isso quer dizer que esse daqui está associado a um único, que é o 15. O 2 está associado a um único, que é o 25. O 3 está associado a um único, que é o 30. E o 4 está associado a um único, que é o 25. Isso não quer dizer que todo mundo tem que chegar no mesmo do outro lado. Isso quer dizer que cada um do lado esquerdo tem que mandar somente uma flecha para o lado direito. Essa que é a ideia. Então, não sobrou nenhum elemento aqui desse lado esquerdo, não sobrou nenhum, e também não teve nenhum elemento que está associado a 2 do outro lado. Não saíram duas flechas de nenhum desses elementos. Isso é o que caracteriza uma função. Então, se sair duas ou mais flechas, ou se não sair nenhuma flecha, não é função. Por isso que essa G aqui é relação, mas não é função. É relação desse conjunto das temperaturas máximas nesse outro conjunto dos 4 dias do mês. Mas não é função. E essa H, será que ela é função? Vamos ver. Aqui nós temos no conjunto de saída o 15, que está associado a 1, só a 1. Ah, então ele está associado a um único. Ele não está associado nem a menos nem a mais. E o 25? O 25 já está associado a 2. Ah, ele não está associado a um único elemento do outro lado. Então quer dizer, ele tem uma, duas flechas saindo. Ou seja, já posso parar e essa H aqui não é função. Ela apenas é relação. O 30, se fosse pelo 30, o 30 também ele está associado a um único. Mas não importa, se você tiver só um elemento que ele está associado a mais que um do outro lado, ou não está associado a nenhum, como foi o caso do 90 aqui na G, então já não é função esta relação. Em particular, esse conjunto aqui, que é o conjunto de saída, quando a relação é uma função, chama-se domínio da função. Domínio da função. E o outro, onde chegam as flechas, é o chamado contradomínio da função. Esses nomes são típicos da teoria das funções, tá ok? Então vamos para a próxima. E é isso que nós vamos agora formalizar a definição de função. É claro que isso daqui não foi eu que inventei, isso aqui está na literatura da matemática básica, e vocês podem constatar, não é só esse tipo de definição que existe, existem vários tipos de definição, mas esse daqui eu trouxe por ser o mais simples e aquele que a gente usou lá na análise do slide anterior. Então, sejam A e B subconjuntos de R. O que é R aí mesmo? É o conjunto dos números reais. Então, A e B são conjuntos numéricos. A e B estão contidos em R. Como todo conjunto está contido nele mesmo, então A e B, num caso específico, pode ser R também, o conjunto dos números reais. Uma função definida em A e com valores em B nada mais é que uma regra que associa cada elemento de A um único. Essa palavra aqui é importantíssima, é a palavra-chave da questão, da definição. Então, cada elemento de A está associado a um único elemento de B. Ou seja, cada elemento de A, lá nos esquemas que a gente viu, manda só uma flecha, nem mais nem menos, para um elemento de B. Nesse exemplo aqui, nós temos o 1 mandando uma única flecha para o 15, o 2 mandando uma única flecha para o 25, o 3 uma única flecha para o 30 e o 4 uma única flecha para o 25. A gente não tem ninguém aí que não está mandando flecha nem mandando mais que uma flecha. Por isso essa função é chamada função de A em B, onde A é o conjunto dos 4 primeiros dias do mês e B é formado pelas temperaturas máximas possíveis de registro em graus Celsius. Isso que é função. Vamos completar esse quadro aqui. O domínio de F. O que é o domínio de F? O domínio de F é de onde saem as flechas. Então, aqui no nosso caso, nós vamos ter o 1, o 2, o 3 e o 4. Pronto, esse é o domínio de F. E o contradomínio dessa função F? O contradomínio é o conjunto
onde chegam as flechas. Aqui, como você pode reparar quais são os elementos, você pode notar assim, ó, 15, 25, 30, 3 pontinhos e 90 graus Celsius. Então, nós vamos escrever os números aqui, mas lembre-se que se trata de temperaturas médias em graus Celsius. E a imagem? O que é essa tal imagem da função? Imagem da função são apenas os elementos que levam as flechadas, digamos assim. Então, quem levou a flechada aqui do lado direito foi o 15, o 25 e o 30. Então, a imagem de f é um conjunto que é formado só por esses três: 15, 25 e 30. Esse é o conjunto imagem. Então, imagem é formada pelos elementos que são atingidos pelas flechas, ou seja, aqueles que são associados com algum elemento lá do lado esquerdo. Então, a imagem está sempre contida no contradomínio. Em particular, cada elemento do conjunto de saída, por exemplo, 1, ele está associado ao 15. A gente tem uma maneira especial de dizer isso, que é a seguinte: como o nome da relação da função aqui é f, a gente pode escrever assim, ó, f de 1 é igual a 15. Em outras palavras, a imagem do 1 pela função f é 15. Então quer dizer, nesse conjunto aqui, os que estão sendo usados, que formam tal conjunto imagem, cada um deles é a imagem de alguém. Isso, é a imagem de alguém. O 15, por exemplo, é a imagem do 1, porque ele está levando a flechada lá do 1. Então a gente escreve assim, ó, o f de 1 é 15. E então qual que é o f de 2? F de 2 significa o quê? A imagem do elemento 2 pela função f. Qual que é a imagem do elemento 2 pela função f? Qual que é? É o 25, onde está chegando a flechada do 2 lá. E ainda a gente pode pensar, e o 3? Qual que é a imagem do 3? Em quem está mandando a flecha lá do outro lado? F de 3 é igual a 30. E por último, o 4. F de 4 dá quanto? F de 4, ele está mandando a flecha no 25. Ele está associado ao 25. Então, a imagem do 4 é igual a 25 também. E eis que aí a gente tem um conjunto imagem formado por todos aqueles que estão associados a algum elemento lá no domínio, que é o conjunto da esquerda, e para cada elemento nós temos a imagem específica que vai formar a imagem lá do outro lado. Então nós temos a imagem do 1, quem que é? O 15. A imagem do 2 é o 25, a imagem do 3 é o 30 e a imagem do 4 é o 25. Como escrever isso? Alguns também usam uma comparação que é: essa função f é como se fosse uma máquina, que você coloca o 1 e do outro lado ela retorna o 15. Essa máquina pega o 2 e retorna do outro lado o 25. Essa máquina pega o 3 e retorna do outro lado o 30. Ela pega o 4 e retorna o 25. Alguns pensam assim, funciona bem. Agora nós vamos considerar aqui do lado esquerdo da tela uma representação usando diagramas para a função f de a em b, ou seja, uma função f que tem domínio a contra domínio b, e vamos passar essa representação para a representação algébrica, que usa pares de ordenados. Como? Assim, aqui eu já defini para adiantar o trabalho o conjunto A, formado pelos 4 primeiros dias do mês, e o conjunto B, formado por essas temperaturas, que podem ser as temperaturas máximas atingidas nesses dias. F é uma função de A e B. E para definir, basta fazer isso daqui, ó. F igual, eu vou escrever o primeiro par ordenado formado da seguinte maneira. Par ordenado é esse par delimitado por parênteses, cujos elementos são separados por vírgula ou ponto e vírgula. Então, aqui na primeira posição do par ordenado, eu vou escrever o elemento do domínio. Qual que é o primeiro elemento do domínio aqui? É 1. E esse 1 está associado com quem? Com o 15. Então eu vou escrever nessa ordem 1 e 15 lá no par ordenado. 1 o elemento do domínio e 15 o elemento associado a ele. Eu vou escrever o segundo par ordenado. 2 está associado com quem? A flecha que sai do 2 acerta lá o 25, não é? Então eu tenho 2 e 25. Esse é o segundo par ordenado que define a associação para a função f. E o terceiro é 3, que está associado com o 30. E o último é o 4, que está associado com o
25 de novo. É isso mesmo. Então aqui a gente já tem tudo que define a função. Nós temos o domínio, nós temos o contradomínio, nós temos as associações, que lá no diagrama correspondem aos valores que estão ligados pelas flechas. É isso aí, facinho, não é? E ainda existe outro tipo de representar uma função usando uma regra. É o que nós vamos ver agora. E nesse exemplo aqui nós temos uma função de a em b, e eu vou representar esta função usando uma regra. E para definir a função a gente não pode ter só a regra, a gente tem que falar quem que é o domínio e quem que é a imagem. Se você não falar quem que é o domínio, você pressupõe que é o conjunto dos números reais todo. Ou então, se existe alguma restrição, você vai lá e considera o conjunto dos números reais, tirando aquelas restrições. Mas isso nós vamos ver numa outra aula. E o contradomínio real. Mas aqui no caso estão bem definidos o domínio A e o contradomínio B. Eu já escrevi aqui em cima para adiantar a nossa definição, nosso trabalho, o A e o B. E como é que a gente escreve que a f tem o domínio A e contradomínio B? A gente faz assim, ó. Coloca o nome da função, f, dois pontos, o domínio, coloca uma flecha e o contradomínio. Então isso aqui quer dizer que f é uma função que tem domínio A e contradomínio B. E o que ela vai fazer? Ela vai associar elementos de A com elementos de B. Os elementos de A, que eu vou chamar de x, estão associados aos elementos de B pela função f, que é o f de x. Ah, mas vamos então procurar uma regra para colocar aqui, para estabelecer essas associações. Como que a gente vai procurar isso? Bom, nota aqui ó, que o 1 está associado com o 15, o 2 com o 25, o 3 com o 35, o 4 com o 45, e aí acabou. Você repara que a ordem das unidades, que é essa primeira aqui, sempre é 5. Ah, então isso daqui é uma boa dica, né? Mas e a ordem das dezenas, que é essa mais à esquerda aqui? Ela é formada sempre pelo número que está associado lá do outro lado, ó, de onde partiu a flecha. Ah, então eu tenho aqui o 1 associado com uma dezena mais 5 unidades. Eu posso escrever assim, ó, uma dezena, 1 vezes 10 mais 5. E o 2 está associado com o 25. O 25, então, ele é formado por duas dezenas mais 5 unidades. Então, 2 vezes 10 mais 5. E o 35? O 3 está associado com o 35. 35 é o quê? Formado por 3 dezenas, ou seja, 3 vezes 10 mais 5. E o 4 está associado com 45, que é formado por 4 dezenas mais 5. Olha o que está acontecendo. O 10 continua o mesmo nesses cálculos todos. E o 5 também. Então o que muda é esse número que está multiplicando 10. Quem que é esse número? É o que está lá no conjunto, que é o domínio. Então se a gente colocar um x aqui no domínio, lá do outro lado, quanto que vai valer a imagem dele? A imagem dele qual que é? Olha, eu vou pegar esse valor x, eu vou multiplicar por 10 e vou somar com 5. Como na multiplicação eu posso trocar a ordem dos elementos, então eu posso escrever a regra da função como sendo 10x, ou 10 vezes x, mais 5. Quando não existir o sinal de operação entre um número e uma letra, porque está ocorrendo multiplicação. É isso aí. Então aqui está definida a função com domínio A e contra domínio B, que associa x a f de x com 10x mais 5. E como eu sei que o x está no domínio, o x só pode ser 1, 2, 3 e 4. Vamos fazer um teste? Então, por exemplo, se o x for igual a 1, o que vai acontecer? Essa função aí, vou colocar aqui, ó, f de 1, a imagem de 1 é quem? Vamos usar a fórmula? 10 vezes 1 mais 5. Nesse tipo de expressão eu tenho uma multiplicação e tenho uma adição. O que eu faço primeiro? A multiplicação. 10 vezes 1 dá 10, mais 5, 15. Olha lá, deu certinho. E se o x for 2? Porque o x está no domínio. E no domínio não tem só 1, tem o 2 também. Olha só que interessante. Vamos ver se dá certo. Então, o f de 2 é formado por 10 vezes 2 mais 5. Eu só estou colocando aqui no lugar do x o valor que está entre parênteses. Ó. Se eu troco o valor aqui por um número,
No resto da expressão inteira eu tenho que trocar por um número. Então f de 2 quem que é? 10 vezes 2 mais 5. 10 vezes 2 dá 20, mais 5, 25. E se eu considerar o 3, por exemplo, então o f de 3 vale quanto? F de 3 pela fórmula, é 10 vezes 3 mais 5. 10 vezes 3, 30, mais 5, 35. E para finalizar, para x igual a 4, nós teremos uma imagem calculada por essa regra, que é f de 4, que é 10 vezes 4 mais 5. 10 vezes 4, 40, mais 5, 45. Do jeitinho que tem que ser. Ou seja, a nossa fórmula está correta. É isso aí. Aí nós temos um exemplo de definição de representação que a gente pode fazer com a função f, definindo o domínio, o contradomínio e a regra, que no caso nosso é f de x igual a 10x mais 5. Existem outras variantes mais simples, no entanto, essa daí ela já é um pouco diferente e bem resumida. Conforme for passando o curso, eu vou explicando outros detalhes e pequenas variações que podem ocorrer. Então, até agora, nós vimos uma representação na forma de diagramas, que é essa à esquerda. Nós vimos uma representação lá no slide anterior, que é usando pares ordenados. O que é o par ordenado mesmo? O par ordenado é um par de números que a gente considera a ordem importante. No primeiro elemento do par ordenado sempre está o elemento do domínio, e no segundo elemento do par ordenado o elemento do contradomínio associado a ele. São as associações em si. E essa forma aqui que é usando uma regra. E vamos realizar agora a representação usando diagramas para essa função f. O que está escrito aqui, que a função denotada por f, ela tem domínio A e contradomínio B. Ou seja, eu vou desenhar aqui um balãozinho que vai representar o domínio, e o outro balãozinho aqui do lado direito vai representar o contradomínio. Ah, mas quem forma o domínio? Bom, o domínio é formado pelos elementos naturais, é isso que está escrito aqui, ó, x que pertence a n, conjunto dos números naturais. X que é um número natural, esse e arredondado é o pertence, né? X pertence ao conjunto dos números naturais, tais que x é par. Ah, então no conjunto A eu tenho o 0, o 2, o 4, 6, 8, 10, que eu vou representar por esses 3 pontos, porque são infinitos. E o conjunto B, que é o contradomínio, é formado por quem? Pelos elementos naturais, que são ímpares. Ah, então aqui do outro lado eu tenho 1, 3, 5, 7, 9, é isso mesmo. E 3 pontos, porque eles vão continuar infinitamente, né? Eu vou colocar o nome da função aqui em cima, perto desse arco, e aqui a gente pode pensar assim, como que nós vamos associar elemento com elemento? Vamos usar a regra a gente não usou. Quem está associado com o zero, por exemplo? Se o x for zero, lembra que o x está aqui no domínio, né? Se o x for zero, então quem está associado a ele, a imagem dele, é 2 vezes 0 mais 1. 2 vezes 0 dá 0, mais 1 dá 1. Então o 0 está associado com o 1. E o 2 está lá no domínio. 2 é par, natural par, está lá. Está associado com quem? Eu coloquei o 2 aqui no lugar do x entre parênteses, então vou colocar lá na fórmula também. 2 vezes 2 mais 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Então o 2 está associado com o 5. E o 4. O 4 está associado com quem? Vamos lá na fórmula. Se eu coloquei 4 aqui no lugar desse x, lá na fórmula também vai aparecer 4 no lugar de x. 2 vezes 4 mais 1. 2 vezes 4, 8 mais 1, 9. Ah, e assim vai. Você, com esse tipo de associação, usando as flechas, você tem a representação em forma de diagramas da função. E aqui no caso, repare que, como são infinitos valores no domínio, infinitos valores no contradomínio, não dá para você fazer todas as associações, né? Então, por enquanto já está bom essas. O resto continua com esse padrão de comportamento. Agora vamos usar a representação algébrica, usando pares ordenados. A gente sabe que a f ela é função de a em b, onde o a e o b estão definidos ali. Tal que, como é que a gente define então? F é igual, vamos usar pares ordenados. Como são infinitos elementos, então eu não posso descrevê-los todos. Poderia escrever e declarar um padrão aqui, tudo bem, mas a gente pode fazer assim, ó.
Essa f é formada pelas associações x e y, e essas associações pertencem ao conjunto A cartesiano B, ou seja, elas estão aqui no produto cartesiano desses dois, tais que o y é igual a 2x mais 1. Pronto, assim nós definimos usando pares ordenados. Que pena, e nós estamos chegando ao fim dessa videoaula. Nesses poucos minutos que nós conversamos, você deve ter aprendido alguma coisa ou treinado. Portanto, considere deixar seu like, inscreva-se no canal e acione as notificações, compartilhe essa ideia e eu deixo aqui o desafio. Responda essas duas questões. Você tem uma função f de a em b que associa o x com f de x, que é x mais 7. Então, qual que é a imagem do 10 pela função f? E qual é o conjunto imagem dessa função? Espero sua resposta aí nos comentários, hein? Até a próxima!